Queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Mais uma vez estamos juntos para a gravação de mais um vídeo de escola bíblica complementar. E mais uma vez os meus agradecimentos aos muitos irmãos que têm se inscrito no canal, aos muitos irmãos também que têm feito seus comentários, que têm compartilhado esses vídeos. Acredito que todos seremos participantes desta bênção de Deus para a vida das pessoas. Estamos comentando ao longo desse trimestre sobre as parábolas de Jesus, constantes desta lição, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que nesse trimestre que está se encerrando, trata das parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. E hoje, meus amados, estaremos estudando a lição número 11 para 16 de dezembro de 2018, lição cujo título é Despertemos para a vinda do grande rei. Despertemos para a vinda do grande rei. Para apoiar esse tema tão interessante, nós temos aqui na leitura bíblica em classe o texto clássico de Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13, que tratam justamente da parábola das virgens loucas e das virgens prudentes, ou da parábola das 10 virgens, que nos diz assim o texto: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas ou insensatas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aqui está o texto bíblico. O texto áureo é esse último versículo que diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor, que está lá em Mateus 24, 42. Bem semelhante ao de 25, 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Verdade prática diz: Jesus pode voltar a qualquer momento, por isso temos de estar preparados. Muito bem, irmãos, esta lição muito interessante. Nós temos aprendido aqui que cada parábola, Jesus mostrava um aspecto do reino de Deus, tendo em vista que tanto o conceito de igreja como o conceito de reino de Deus ou reino dos céus não se consegue dizer em uma frase. A complexidade do reino é muito grande, assim como a complexidade da igreja. Por exemplo, este reino de Deus, ele é um reino do já e é um reino do ainda não. É um reino presente, mas é um reino escatológico, futuro. Existem aspectos que já ocorrem aqui, e Jesus diz que o reino de Deus, ou o reino dos céus, está entre nós ou dentro de nós, e que também aspectos deste reino ainda estão por vir.
Então, algo muito complexo. Tendo em vista a complexidade, desse conceito de reino, Jesus conta muitas parábolas. E em cada parábola nós vamos ver um aspecto do reino, seja falando sobre a personalidade daquele que ingressa nesse reino, seja falando da identidade daquele que está nesse reino, seja falando da prestação de contas que haverá neste reino, seja falando sobre a vigilância necessária para quem está neste reino, seja falando do desenvolvimento dos talentos daqueles que estão neste reino. Enfim, irmãos, há uma série de aspectos do reino que Jesus foi contando através das parábolas. Se nós formos extrair a espinha dorsal, o eixo principal desta parábola, ele diz respeito à vigilância. É o tema. Jesus contou aqui uma história que era muito comum no meio da comunidade judaica, que era o preparo para um casamento. E ele fala então aqui de 10 virgens, que eram justamente aquelas jovens que iam cortejando a noiva até o seu noivo. Então, Jesus conta que haviam 10 virgens, e todas com suas lâmpadas, e elas saíram ao encontro do esposo. Só que 5 delas eram prudentes e 5 nécias ou imprudentes ou insensatas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, que era tipo uma lamparina, era o combustível daquela lamparina. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E o versículo 5 diz que, tardando o esposo, tosquenejaram, ou seja, cochilaram. Todas as 10 cochilaram e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Mas a história conta que as loucas, quando viram que estavam sem combustível, elas recorreram às prudentes e disseram assim: olha, dá-nos do vosso azeite para que as nossas lâmpadas não se apaguem. Mas as prudentes responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. É a velha história, cobrir um santo para descobrir outro, Então nós vamos dar do nosso azeite a vocês e vai terminar faltando para nós. Infelizmente não dá. Então vão e comprem para vocês. As virgens loucas ou insensatas foram comprar, e quando voltaram, os convidados e as virgens prudentes, e a noiva e etc. já tinham entrado para o casamento. Fechou-se a porta e passou a grande oportunidade. Está aqui mais um texto onde Jesus nos adverte sobre a importância da vigilância, a importância da prudência, a importância de estarmos preparados para a vinda do Senhor. Obviamente, irmãos, que esta parábola ela mostra o preparo que a igreja deve ter no que se refere à vigilância, a cuidado, para a volta do Senhor, que nós não sabemos o dia e nem sabemos a hora. A Bíblia diz que assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Há textos também que afirmam que assim que o dia do Senhor será como o ladrão de noite, que nós não sabemos a hora que ele vem. E de repente ele vem e nos pega desprevenidos. A Bíblia mostra que, assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e eles não perceberam, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Em Apocalipse está escrito: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras.
mas ele também afirma, né, que nós devemos estar firmes, perseverantes, para que este dia não nos pegue de surpresa. Então, irmãos, a essência da parábola é isto. Nós podemos falar muitas coisas aqui, mas o eixo da parábola é esse aqui. Agora nós vamos extrair aqui, eu pelo menos enumerei aqui 8 tópicos, né? E de repente surge mais alguma coisa aqui ao longo do nosso diálogo, né? E você pode acrescentar aí a sua lição. Temos já os pontos da lição aqui, que o primeiro ponto fala sobre a interpretação desta parábola, nós já temos feito aqui, né? O arrebatamento da igreja é iminente, também já falei, não é? E também uma vida cheia do Espírito Santo e de santidade, é o que nós vamos aprender também ao longo desta lição. Mas eu queria, irmãos, enumerar alguns tópicos que podem acrescentar ao seu comentário, né, algum subsídio que você possa repassar para os seus alunos ou para você que está simplesmente estudando a lição, guardar aí. Então, dentro dessa temática do despertamento para a vinda do rei, Jesus mostra nesta parábola que a igreja, ela transita em meio a uma duplicidade de caráter. O que é isto, pastor Walter Pereira? Jesus sempre mostrou, irmãos, que dentro da igreja existem aqueles que optam, né? Eu digo dentro da comunidade religiosa, meus irmãos entendam. Existem aqueles que optam pelo caminho estreito, existem aqueles que optam pelo caminho largo, como também pela porta estreita e pela porta larga. Mateus capítulo, vamos ver aqui, capítulos 5 ou 6, vamos dar aqui uma observada, para eu não te dar uma referência equivocada. Vamos lá, Mateus, vamos ver aqui, onde Jesus diz, né, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e apertado o caminho que conduz à perdição, não é? E muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida eterna. Então está aqui em Mateus 7, 13 e 14. Diz assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Existem estes dois públicos. Jesus contou outra parábola também, que está aqui em Mateus 25, 25, vamos ver aqui. Vamos ver onde Jesus inclui a parábola do trigo e do joio, né? Onde Jesus mostra, não é, que há o trigo e há o joio, né? Um homem plantou trigo e depois os seus servos observaram que lá no meio da plantação tinha também joio. E aí, não é, quiseram arrancar o joio, e o dono da fazenda disse, não, deixe lá o joio junto com o trigo, porque pode ser que na hora de arrancar o joio você arranque também o trigo. Então Jesus está mostrando esses dois grupos. Em uma das igrejas lá da Ásia Menor, o Senhor falou e disse assim, olha, vocês não são quentes, nem são frios, então, como são mornos, vomitar-vos-ei, não é? Ou vomitar-te-ei, que era o anjo da igreja, né? Da minha boca. Então havia os quentes, havia os frios. Não é? Jesus disse, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Existem os chamados e existem os escolhidos. Então, queridos, Jesus vai mostrar nesta parábola as virgens loucas e as virgens prudentes. Né? Então, isso é uma palavra muito importante, porque na nossa caminhada cristã e nessa convivência com a comunidade religiosa, a gente vai se decepcionar com muitas pessoas.
A maioria das pessoas que você encontra hoje afastadas da igreja é porque se decepcionaram com alguém dentro da igreja. Mas por que nós nos decepcionamos? Porque nós temos disciplina dentro da igreja, porque nós temos reconciliações dentro da igreja, porque nós temos tolerância, temos perdão, precisamos de longanimidade, não é? E uma série de coisas. Porque a convivência é mista. Nós temos então esses dois grupos. Jesus vai mostrar que no arrebatamento da igreja, a igreja vai estar constando desses dois grupos. O grupo preparado e o grupo que está despreparado. O grupo que vigiou e o grupo que não vigiou. O grupo dos que obedeceram, o grupo dos que não obedeceram. O grupo daqueles que são quentes e o grupo daqueles que são frios. O grupo daqueles que são chamados, não é? E o grupo daqueles que são escolhidos. Então, meus queridos, a igreja transita em meio, não é que a igreja tenha duplicidade de caráter, a igreja não, mas ela transita em meio a esta duplicidade de caráter. E nós vamos ver isso ao longo de toda a história da humanidade, né? Não adianta vivermos o sonho utópico de uma igreja perfeita, não é? De uma comunidade religiosa perfeita. Alguém às vezes sai de uma igreja porque encontra muitos defeitos, né? E ele fica buscando a melhor igreja, a igreja perfeita. E nós queremos dizer que pode até ser que ele encontre algum lugar assim, mas a hora que ele chegar, não é, a coisa já se estraga, porque nós somos imperfeitos. Então, não podemos viver o mito da igreja perfeita, da igreja sem problema, da igreja onde todos remam na mesma direção, da igreja onde todos têm o mesmo propósito. Não podemos viver esse mito, porque a igreja vai transitar sempre em meio a uma duplicidade de caráter. Em segundo lugar, nós vamos ver aqui que a experiência ela é pessoal, ela é particular. Nós vamos observar aqui, queridos, que na hora do alarido, não é, que as virgens loucas, as virgens insensatas, quiseram pegar também do azeite das virgens prudentes. As virgens prudentes disseram: não, o azeite aqui é nosso, não adianta nós darmos do nosso azeite para vocês e faltar para nós o azeite. Então o que é que nós aprendemos, irmãos? É que nesse despertamento para a vinda do grande rei, cada um deve cuidar da sua vida espiritual. Cada um deve cuidar da sua comunhão com Deus, do seu relacionamento pessoal com Deus. No Evangelho não existe carona. No Evangelho não existe eu vou levar você. Não, não tem. Eu era rapazinho e às vezes a gente evangelizando no meio dos amigos e a gente falava do arrebatamento, a pessoa brincando, dizia: na hora que você for, eu pego no seu pé e vou também. Isso não existe. Então nós aprendemos aqui que esta experiência, ela é pessoal. Eu tenho a minha experiência, você tem a sua experiência, o pai tem a sua experiência, o filho tem a sua experiência, o esposo tem a sua experiência, a esposa tem a sua experiência, o pastor tem a sua experiência e a igreja tem a sua experiência. Esta palavra é importante, porque muita gente está vivendo uma vida por tabela, não é? Ele é crente porque a mãe é crente. Ele vai à igreja porque a mãe leva ele à igreja. O marido é crente porque a esposa convida para ir à igreja, né? A esposa vai porque muitas vezes o marido força esta situação para que ela também vá com ele. Então nada disso importa, né? Nada disso importa. A experiência é pessoal. Eu devo cultivar a minha leitura da Bíblia, eu devo cultivar a minha oração, eu devo cultivar a minha frequência aos cultos, à escola dominical, não é? Eu devo cultivar a minha comunhão com os irmãos, não é? Eu na minha particularidade e você na sua particularidade. Não existe transferência de um para o outro. Eu já vi pessoas ao longo da minha caminhada e dizem assim: não, eu sou neto da irmã fulana de tal, dirigente do círculo de oração.
Sim, meu irmão, tudo bem, parabéns, né? E você? Qual é a sua experiência com Deus, né? Há pessoas que vivem dando glória a Deus e aleluia pela bênção que o outro recebeu. Amém. Mas até quando você vai ficar dando glória e aleluia pela bênção dos outros e não vai ter a sua própria experiência para contar? Então, nos ensinamentos de Jesus, cada um cuide da sua vida, não é? Hoje eu digo sempre que é um tempo para que nós paremos de nos preocupar tanto com a vida dos outros e nos preocupemos com a nossa vida. Não estou dizendo no sentido de cuidado, eu estou falando no sentido de pessoas que são muito boas para observar a vida dos outros, para ver defeito na vida dos outros, para corrigir os outros. E eu penso que o tempo é aquele que Paulo falou para a Santa Ceia. Ele disse: cada um, examine-se a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Deixe a vida dos outros em paz, cuide da sua vida, porque tem muita coisa na sua vida para você administrar. Então a experiência é pessoal. O azeite que era das virgens prudentes não pôde ser repassado para as virgens imprudentes. Muito bem. Também, em terceiro lugar, eu percebo aqui algo muito interessante. É uma leitura pessoal, no sentido de que todas as virgens adormeceram. Todas cochilaram e todas adormeceram. Houve pecado em cochilar e em adormecer? Nesse sentido aqui da parábola, não. Porque a preocupação era, a hora que dissesse, lá vem o noivo, elas despertarem, pegarem seus instrumentos de trabalho e saírem ao encontro do noivo. Quando eu li isso aqui, numa determinada ocasião, me veio a seguinte interpretação. É que nós, irmãos, não temos razões para ficarmos ansiosos, não temos razões para ficarmos noites sem dormir, até ficamos noites sem dormir, ficamos ansiosos, tem gente que fica tão ansioso que entra em depressão, mas nós não temos razão para isso. A vida do cristão não deve ser uma vida assombrada. Há pessoas que têm medo de ler o livro de Apocalipse, que eles ficam assombrados. Não, Apocalipse é uma revelação. Apocalipse mostra, de forma ali bastante forte, a questão da condenação. Mas você está em Cristo? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, Se nós já ressuscitamos com Cristo, fiquemos ligados nas coisas de cima e não nas que são da terra. Não há razão para nós vivermos uma vida assombrada, Quem está em Cristo, a Bíblia vai dizer que o maligno não lhe toca. O Salmo 91 diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, Praga nenhuma chegará à tua tenda. Então, o verdadeiro cristão, irmãos, que tem comunhão com Deus, que tem um relacionamento afinado, aproximado com Deus, não deve ficar assombrado. Será que Jesus vem hoje? Aí eu não vou dormir. Será que Jesus vem hoje? Então eu não vou comer. Ai meu Deus, deu um trovão. E agora? O que é que eu vou fazer? Não, meu irmão. Descanse no Senhor. Durma tranquilo. Se Jesus vier 3 horas da madrugada e você estiver dormindo, mas se o seu estado de vida cristã é um estado de fidelidade, de temor a Deus, de uma vida entregue a Deus, você será arrebatado, dormindo do jeito que tiver. Pastor, e se eu estiver tomando banho? Vai também. Você pode estar em qualquer momento da sua vida, trabalhando, estudando, dormindo, almoçando, jantando, não interessa, Então, a vida cristã não é uma vida para nós estarmos assombrados, perplexos, atônitos. Não, é uma vida para nós descansarmos. Uma marca da vida cristã, uma marca da vida cristã é ter paz. Um dos gomos, vamos chamar do fruto do Espírito, é gozo. Gozo, paz, tranquilidade, Então, queridos, não devemos ficar ansiosos, quanto a este arrebatamento.
Há pessoas que até no estudo, né, da escatologia, das coisas dos últimos tempos, eles entram no estado doentio. E isso não deve acontecer. Eu nunca fui muito chegado ao estudo de escatologia, é uma coisa pessoal. Nunca fui chegado, né? Devido a muita especulação desnecessária e muita aposta em data e muita aposta em tempo, e isso muitas vezes paralisa a igreja. Eu, quando aceitei Jesus, louvado seja Deus, porque havia uma ênfase muito grande sobre a vinda de Jesus, mas também haviam exageros, a ponto de nós dizermos assim: não, eu acho que eu vou parar de estudar, porque não vai dar tempo mais eu me formar, não vai dar tempo mais eu casar, não vai dar tempo. Não, Jesus não ensinou a igreja a viver assim. A igreja deve viver a sua vida tranquila, vivendo cada dia o seu dia, não é? Deve desfrutar, não é, das coisas boas que Deus nos deu, não é? E se Jesus vier amanhã, amém, eu estou pronto. Se Jesus vier hoje, amém, estou pronto. Se eu morrer e ele não vier, eu morro e vou, não é? E vou estar com ele. Então, não precisa esta preocupação. Então, quarto lugar, eu até coloquei aqui: o cuidado para não sermos surpreendidos. Né? Alguém pode ser surpreendido? Pode. Mas eu estou colocando aqui o cuidado para não sermos surpreendidos. Como eu não vou ser surpreendido? Eu vou ficar acordado o tempo inteiro? Não. Eu vou ficar focado o tempo inteiro? Não. Você leva a sua vida comum. Obviamente, né, irmãos? Obviamente. Investindo não só nesta vida, mas investindo no reino de Deus. Há pessoas que estão extremamente envolvidas com as coisas desta vida e já não tem mais tempo para Deus. E quem não tem tempo para Deus, nós já dissemos aqui em muitos vídeos, quem não tem tempo para Deus está perdendo o seu tempo. Então, cuidado para não sermos surpreendidos. Pastor, como eu posso cuidar para não ser surpreendido? Você viver uma vida enquadrada na palavra, não é? Você ter aí o seu tempo de oração, você ler a palavra, você viver a vida comum de um verdadeiro cristão. E se você vive esta vida comum de um verdadeiro cristão, você vai estar pronto. No exército há um provérbio muito interessante que diz que o exército pode passar um século sem ser empregado, mas não passa um minuto despreparado. Mas nem por isso nós ficamos correndo feito louco no quartel. Sentinela no posto, observando. Se o inimigo vier, nós vamos rebater o ataque do inimigo, né? Então, cuidado para não sermos surpreendidos. Nos dias de Noé, diz a Bíblia que eles comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até o dia em que eles não perceberam. Eu gosto muito dessa expressão, eles não perceberam. E Noé entrou na arca, veio o dilúvio e consumiu a todos. E aqui eu faço uma ressalva. O costume é muito perigoso. O hábito, muitas vezes, é perigoso. Às vezes, irmãos, nós estamos tão acostumados a um padrão de vida que nós já não sentimos essa negligência quanto à volta de Jesus. Você pode, vou ilustrar aqui, um pastor visitou um determinado irmão, quando chegou na casa do irmão, um mau cheiro horrível. O pastor ficou com vergonha, né? Mas o pastor pensou, não, esse mau cheiro não deve ser dentro dessa casa. Aí passou um tempo, o pastor já estava incomodado, disse: meu irmão, esse cheirinho aqui, assim e tal. Aí o irmão disse: qual cheiro, pastor? Ele disse: esse cheiro assim de... Aí o irmão passou um tempinho e disse: ah, pastor, é porque aqui perto tem um curtume, né, que lida com pele de animal, aquilo é um mau cheiro horrível. Mas nem o irmão sentia mais o mau cheiro. O que é isso? Nós vamos nos acostumando, vamos nos anestesiando, vamos ficando drogados com determinadas situações que podem nos prejudicar na carreira espiritual, mas nós estamos acostumados. E como nos acostumamos, perdemos a sensibilidade. E perdendo a sensibilidade,
nós perdemos o cuidado e de repente somos surpreendidos. Mas a igreja do Senhor não será surpreendida, porque a Bíblia diz que Deus não fará nada na terra sem que antes revele aos seus servos, os profetas. Amém. Quinto lugar, nós observamos algo aqui extraordinário. É que mais que a aparência, o que valia era a essência. Escute bem, mais que a aparência, o que vale, o que prevalece é a essência. O que nós queremos dizer, irmãos, é que todas eram virgens. Todas, de repente, vou aqui contextualizar, estavam vestidinhas de branco, né? Como as daminhas, né? De honra, ali tudo vestidinha de branco, né? Todas moças, né? E certamente moças bonitas, né? Você olhando, você não diferenciava, né? A aparência, mas o problema estava na essência. Foi algo que Jesus combateu demais. Ele usou um termo chamado hipócrita, que é uma denominação que se dá tipo ator. O que é o ator, né? O ator, ele incorpora uma figura que não é ele. Às vezes tem um cara gente boa, aí ele vai fazer um filme, no filme ele é um criminoso, né? Um psicopata e tal. Então ele incorpora aquele personagem, ele não é aquilo ali. Então é a questão do hipócrita. Jesus condenou muitos fariseus, porque os fariseus, eles eram a elite da religião, né, ali da religião judaica, né? Eram os intérpretes da lei, eram os detentores, vamos colocar, né, da revelação. E estes homens viviam de aparência, usavam roupas compridas, com filactérios, né? E Jesus censurou, né, porque disse que eles eram como sepulcros caiados, né, que por fora estão ali pintadinhos, mas por dentro está cheio de ossada ruim. Que eles impunham sobre o povo um pesado jugo, mas não queria nem com o dedinho tocar no fardo para ajudar. Então era uma vida contraditória, né? Era uma vida que a aparência não correspondia à realidade. Então nós vamos ver aqui que pela aparência, né, teria nenhum problema. Mas, meu querido, o problema estava no conteúdo, né? O azeite, né, que é uma coisa lá interna, que deveria estar na lamparina, abastecendo a lamparina. Então, meus queridos, mais do que imagem, nós temos que estar preocupados com a essência. Os irmãos vejam que até o profeta Samuel, na hora de ungir lá o rei, né, foi na casa de Jessé e se confundiu, porque a aparência dos filhos mais velhos de Jessé chamaram sua atenção. Mas aí, né, por último, vem quem? Davi, um rapaz simples, né? Não era um rapaz feio, não podemos dizer que ele era feio, né? Ele não tinha aparência, não. Ele era de gentil aspecto, né? E tudo mais, comparadamente, de repente porte físico, né? Idade, ele não se comparava aos irmãos, né? Aos seus irmãos, aos filhos de Jessé, seus irmãos. Aí Deus repreende a Samuel, diz: olha, Samuel, eu não vejo como vê o homem vê o exterior, mas eu vejo o interior das pessoas. Então, irmãos, isso é fundamental, não é? A motivação interior de cada um de nós, né? Há pessoas que aparentam humildade, mas só na capa, mas por dentro não são. Há pessoas que aparentam simplicidade, mas por dentro não são. Há pessoas que aparentam ser amorosas, mas por dentro não são. Há pessoas que aparentam sinceridade, mas por dentro elas são falsas. Há pessoas que aparentam vibrar com os seus resultados, mas por dentro elas são invejosas. Então, mais que a aparência, nós aprendemos nesta lição, prevalece a essência. Guarde esta palavra, né? Nós vamos aqui no versículo 8 e 9, né?
E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai para vós. Né? Cultive lá ao seu lado. Né? Eu não tenho combustível, se abasteça de combustível. E nós vamos ver aqui na lição, não é, que esse combustível, esse azeite, ele tipifica o Espírito Santo. Né? Meus queridos, nós podemos aqui dizer em alto e bom som que ninguém consegue cumprir os padrões da Escritura, ninguém consegue seguir a Jesus, ninguém consegue fazer a obra de Deus se não estiver cheio do Espírito Santo. Esta é a conclusão que nós chegamos. São inúmeros os casos de pessoas que estão tentando fazer a obra de Deus na força do braço e não conseguem. Força física é para nós trabalharmos as questões físicas, mas forças espirituais só são combatidas, espiritualmente. Por isso que Paulo disse lá em Efésios 6,12, ele disse assim, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vamos mais à frente. 6º lugar, mais que especulação escatológica, devemos estar preparados. Eu falei alguma coisa bem semelhante aqui inicialmente, mas você destaca isso aqui, que eu quero puxar mais esse lado daqueles que estudam escatologia. Então, há muita gente estudando escatologia e há muitos estudiosos de escatologia que acham que descobriram a pedra preciosa. E aí começam a marcar data, começam a estabelecer tempos, que Jesus vem no tempo tal, que Jesus é tal, que o anticristo é fulano de tal e tal. Irmãos, para quem estuda escatologia, para quem trabalha com as coisas dos tempos do fim, ele deve ter a humildade suficiente para entender que a revelação de Deus vai até determinado limite. Há coisas que Deus nos revelou, há coisas que Deus não nos revelou. Lá em, se eu não me engano, Êxodo 29, por ali, que diz assim, que as coisas reveladas, vamos ver esta referência, eu gosto sempre de citá-la, às vezes nos foge, são muitos textos da Bíblia, e às vezes a gente não consegue guardar tudo isto. Olha, não está em Êxodo. Vamos procurar aqui, eu quero te dar essa referência. Diz assim, as coisas reveladas são para nós. Deuteronômio, vamos ver. Às vezes me confunde aqui esses livros do Pentateuco, mas se não me engano é isso mesmo. Deuteronômio 29. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. Porém as reveladas são para nós, para nossos filhos. Então, irmãos, há coisas que são reveladas, há coisas que não são reveladas. Há coisas que João viu e o Senhor disse assim, não escreva. Há coisas que Paulo viu, naquela grande revelação, ele foi até o terceiro céu, eles viram coisas inefáveis que não são lícitas dizer aos homens. Então, o que é isso, irmãos? Há coisas que devem ser reveladas, há outras que não devem ser reveladas. Então, o estudante de escatologia deve ter a humildade para saber até onde ir. E isso tem sido muito difícil e muita gente tem proclamado coisas aí e no fim não há a comprovação daquilo que ele falou e fica uma situação mais difícil. Então, já que eu não sei o dia, não sei a hora, não sei o ano, então, queridos, o que é que eu tenho que fazer? Esteja preparado. Se eu não sei o dia que o inimigo vem, faz como o provérbio lá do exército, um século sem ser empregado. Então vamos guardar nossas armas, vamos deixar os portões aí tudo aberto. 100 anos. O inimigo nunca veio, então vamos. O exército pode passar um século sem ser empregado, mas não pode passar
um minuto despreparado. E não fica um minuto despreparado. Ele sempre está preparado para o que der e vier. Sétimo lugar, esta vinda deve ser desejada, amada e posta em relevância, principalmente o último, não é? Jesus virá. Há pessoas que dizem, não, agora não, porque eu ainda não casei. Oh, meu Deus! Jesus virá, não, que eu estou no último semestre da faculdade, deixa eu me formar primeiro. Parece até que nós vamos para um lugar pior, né? Mas faz parte, né, da mentalidade medíocre humana, né, faz parte da nossa limitação, nós estamos vestidos ainda com esse caixote de areia, né, e faz parte, né, mas não é correto. Né? A vinda deve ser desejada, amada e posta em relevância. Que nós, quando ouvirmos falar sobre a volta de Jesus, que nós sintamos alegria. Os irmãos acreditam que há pessoas, quando se fala na volta de Jesus, ele entra em estado de tristeza? Que quando nós falamos da volta de Jesus, ele entra num estado de desespero? São pessoas que estão dentro da casa de Deus, mas não tiveram experiência pessoal com Deus, não são nem salvas em Jesus. Nós sempre nos iludimos, né? Ou na grande maioria das vezes nos iludimos, porque alguém levantou a mão na igreja, né, e foi à frente, e nós oramos e dissemos, pronto, o irmãozinho está pronto. E às vezes ele levantou a mão, mas interessado em uma moça da igreja. Às vezes ele levantou a mão interessado em ter um emprego dentro da igreja, né? E assim nós temos diversas motivações. Mas os que entregam sua vida verdadeiramente a Deus, eles, quando ouvem falar sobre a volta de Jesus, eles dizem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oh, que dia glorioso! Ele canta os hinos do inário, né? Que dia glorioso! Ora vem, Senhor Jesus, né? Os departamentos têm o ânimo de cantar sobre a volta de Jesus. E eu até digo, nós precisamos pregar mais sobre a volta de Jesus. Devemos cantar mais sobre a volta de Jesus, né? Hoje nós estamos com hinos, e eu coloco aqui uma crítica, hinos antropocêntricos, onde o homem é o centro, né? Onde você vai receber a vitória, onde seu inimigo vai morrer, onde você vai ficar no palco, o inimigo vai ficar na arquibancada batendo palma, e nós estamos exaltando muito a figura humana, estamos esquecendo de dizer que Jesus virá buscar a sua igreja, porque ele prometeu, e Deus, Jesus, quando ele promete, ele é fiel para cumprir a sua promessa. Então essa vinda deve ser desejada, deve ser amada e deve ser posta em relevância, né? Um irmão um dia me perguntou, pastor, por que aquela mesa da Santa Ceia tinha tanto escrito ali, Jesus vem breve, e agora não tem mais? Por que nos púlpitos tinha escrito, Jesus vem breve, e agora não tem mais? Falei, irmão, acho que é porque as pessoas não estão mais esperando Jesus. Deve ser, né? Então, meus queridos, aquilo que nós não damos importância, nós não colocamos em relevância. Então isso é uma leitura crítica e uma leitura preocupante. Nós precisamos voltar a dizer que Jesus voltará, que Jesus virá para arrebatar um povo seu, zeloso, especial e de boas obras. Em oitavo lugar, eu quero colocar que foi um tópico que nós comentamos em uma outra lição aí. Ter o cuidado com a leitura do tempo e dos sinais. Eu falei na igreja, na escola bíblica passada, eu falei, você viaja numa estrada, a estrada é cheia de placa, tem placa que regula a velocidade, não é, para você ter cuidado, às vezes na frente lá tem uma escola, tem uma passagem de pedestre, né? Às vezes na pista tem uma placa mostrando, né, curva acentuada. Eu estou aqui na reta, não sei o que está lá na frente, mas a placa me diz, cuidado que tem uma curva fechada, uma curva acentuada à esquerda ou à direita, né? E aí você já segura o carro, né? Você muitas vezes tem uma placa que mostra que vai haver estreitamento na pista, tem outra placa que diz assim que a terceira faixa vai terminar ou vai iniciar uma terceira faixa. E aí isso regulamenta a nossa viagem para que a gente evite um acidente. Às vezes, por causa da negligência com uma placa,
vem o acidente. Meus queridos, nesta caminhada, nesta viagem que a igreja está fazendo para o céu, há muitas placas de sinalização. E a igreja deve estar preocupada. Nós não podemos ser pessoas que não fazemos a leitura da nossa época. O nosso pastor presidente aqui de Alagoas, reverendo José Orisvaldo Nunes de Lima, toda terça-feira está pregando aqui na igreja sede. Você pode entrar aí no site AD Alagoas, toda terça-feira, e você vai assistir. E o nosso pastor tem aberto os olhos da igreja para a atuação do anticristo, que já está atuando. Ele não está na sua plenitude, mas o seu espírito está atuando aí. Então nós estamos vivendo uma época onde o que é certo se tornou errado e o que é errado se tornou certo, não é? Então, ainda no culto passado, ele estava comentando, né, sobre quem eram os nossos heróis, né? Nossos heróis eram o Duque de Caxias, era o Tiradentes, era Dom Pedro I, era a turma. Hoje, os heróis são os bandidos do passado. O que é isso? Uma inversão de valores. E os nossos heróis viraram bandidos. E os bandidos do passado viraram heróis. Não é? Se uma pessoa anda bem vestida, anda bem trajada, não é? Ela é taxada de cafona, de burguês e sei lá, qualquer outra coisa, né? Então o chique é chegar na rua e arrancar a roupa e ficar nu, não é? Nós temos pessoas aí que dá vergonha falar, defecaram em frente aos templos religiosos e essas pessoas acham que estão certas. Então o que é isso? É um espírito do mal, porque o diabo, nosso adversário, a tarefa dele, ele é especialista em matar, roubar e destruir. E às vezes, irmãos, tem pessoas que se dizem cristãs, mas estão embriagadas, não estão vendo. Não, isso é normal, é porque isso é um protesto. E não veem o espírito que está por trás daquilo tudo. O que é que nós estamos criando? Estamos criando hoje uma juventude rebelde, uma juventude que não respeita pai e mãe, uma juventude que não respeita professor na escola. Esse cidadão às vezes vai para o quartel, chega no quartel, não quer respeitar o tenente e o coronel, só que lá tem cadeia, né? Aí o cara lá não faz o que quer. Mas aqui fora, o cara quer andar do jeito que quer, o cara quer andar todo rasgado, todo pintado, todo esculhambado, né? E a turma diz, não, isso aqui é correto. Não, a igreja do Senhor está na terra, cheia do Espírito Santo, para levantar a sua voz profética e dizer que isto está errado. O nosso Deus é um Deus de ordem, o nosso Deus é um Deus de decência, o nosso Deus é um Deus de organização. Então, eu chamo a atenção neste último ponto, né, para a questão da leitura. Falamos no vídeo passado, lá em Marcos, o texto está escrito assim: olhai, vigiai e orai. Eu vou até olhar aqui na lição, que ela ainda tem algumas anotações, né, muito interessantes. Vamos ver onde está esta passagem muito interessante, que somente o evangelista Marcos fala. Marcos 13, 33. Olhai, vigiai e orai. E nós falamos sobre a importância da percepção, da vigilância e da oração. Oração é importante, vigiar é importante, mas percepção também é importante. Quando eu falo de percepção, eu falo de sensibilidade, né? Nós precisamos aprender a fazer a leitura do nosso tempo, a leitura do nosso século, a leitura da nossa época. E se nós lermos o nosso tempo e lermos a Bíblia, nós vamos perceber. Certo ensinador dizia, o cristão deve ter a Bíblia e o jornal do dia na mão, que é para ele perceber o que está acontecendo e ele comparando e com o discernimento do Espírito Santo, que nós estamos falando e estamos acreditando que estamos falando para pessoas que têm o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo, irmãos, tem a mesma leitura, tem o mesmo sentimento, tem a mesma sensibilidade. Queridos e amados irmãos, que esta palavra, né, simples, né, mas objetiva, e eu acredito que alguma ideia nova
está sendo colocada aqui, que possa te ajudar no seu comentário da revista da Escola Dominical. Que Deus assim nos abençoe poderosamente. Receba um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Amém.